Olá pessoal, espero que todos estejam bem. É um prazer falar com vocês neste vídeo em que iremos comentar com vocês um pouco sobre a última prova da Polícia Federal, o concurso de 2021. Se você não sabe, nós aqui do Contabilidade Facilitada fizemos um curso à época para a Polícia Federal, 100% focado em contabilidade, 100% focado na banca CESP, e conseguimos centenas e centenas e centenas de alunos aprovados naquele concurso com a nossa metodologia de ensino. Então foi um curso que fez muito sucesso e não à toa atualizamos todo esse curso, trazendo novos entendimentos da banca CESP, trazendo todas as questões atualizadas, reforço, todas as questões dos últimos anos da banca CESP com pertinência de cobrança na prova da Polícia Federal, todas elas comentadas, atualizadas, e o curso está ficando realmente muito, muito bom. Essa parceria com o professor Gabriel Rabelo, que já tem uma experiência em turmas da Polícia Federal desde 2009, vai entregar para você, nosso aluno, o melhor do conteúdo de contabilidade para que você tenha sucesso absoluto neste concurso. E se você ainda não me conhece, eu sou Ricardo Razi, professor de contabilidade para concursos públicos e exame há mais de 11 anos. Já trabalhei com diversas turmas de alunos em todo o Brasil ao longo desses 11 anos e especificamente para a Polícia Federal trabalhamos com as turmas de 2018, 2021 e agora com vocês nessa turma de 2025 e também de 2026, visto que esse concurso, de acordo com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, será um concurso histórico para a Polícia Federal e para você que pretende ingressar na carreira de policial federal, pois teremos 1.000 vagas em 2025 e 1.000 vagas em 2026. Então é uma excelente oportunidade para que vocês ingressem no serviço público e ingressem na carreira de Polícia Federal. Beleza? Então, nesta aula vamos trabalhar sobre a última prova, comentando todos os pontos, a experiência da banca naquele assunto, né, o seu histórico de abordagem e reforçar que tudo o que foi trabalhado como objeto de cobrança no dia da prova foi entregue para os nossos alunos em nosso curso, tá bom? Então, sem mais delongas, que aqui é tudo objetivo, claro e rápido, para que você não perca tempo e foque no que é importante para você, que é o seu tempo e o seu estudo. Então, vamos corrigir a prova da Polícia Federal comentando esses pontos importantes. O primeiro ponto que a gente tem aqui é a estrutura conceitual. Então, antes de mais nada, as questões que a gente vai trabalhar aqui não estão em ordem de prova, tá? Eu peguei as questões de acordo com o meu material, que eu trabalho com os meus alunos em aulas, então não está na sequência da prova, mas todas as questões da prova estão aqui no nosso conteúdo desta aula. Então, estrutura conceitual, tivemos essa cobrança de assunto. Lembrando que estrutura conceitual foi cobrado na prova de 2021, a estrutura conceitual com aplicabilidade no setor público, a NBCT-SP, lá de 2016, que é uma norma mais ampla, ela trouxe diversas atualizações aí na sua última atualização, então a gente teve ali vários objetos de cobrança e também foi um assunto, um tópico que ficou um pouco ali confuso no dia que lançaram o edital de 2021. A gente não sabia se iria ser revogado ou não aquele tópico e acabou que não foi revogado e a gente teve ele na prova e vamos ver o que vai acontecer no edital previsto para o dia 20 de maio do nosso novo concurso. A questão 1 falava o seguinte, olha só, bens sem potencial de serviços ou incapazes de gerar benefícios econômicos não se enquadram na definição de ativo. E isso está perfeito, né? Corretíssimo. Realmente, para ser ativo, de acordo com a estrutura conceitual, a gente tem que ter ali a capacidade, né? Aqui ele fala incapaz, então tem que ter a capacidade de gerar benefício econômico ou tem que ter um potencial
de gerar benefício econômico, entregar serviço. Então, a questão aqui 1, ela está errada. A questão 1 da nossa aula. Repito que não necessariamente é a questão 1 de prova, até porque a prova começa no item 97, né? Então aqui é uma aula específica da matéria de contabilidade, então a gente traz os itens em sequência e não conforme a prova. Questão 2 fala o seguinte: o custo de liberação é uma base de mensuração aplicável aos ativos em geral, representando o montante necessário para a baixa imediata de um bem ou direito sob controle de uma entidade. A questão também está errada. E qual que é o erro aqui? O erro é o seguinte: quando a gente fala em custo de liberação, nesse caso aqui, a banca falando em liberação, você tem que lembrar o quê para facilitar? Lembra de origem. Origem. Se eu libero, né, eu estou falando de origem. Liberar recurso para eu aplicar, por exemplo. Então, se eu estou falando de origem, eu não posso estar falando de ativos. Eu tenho que falar do quê? Eu tenho que falar de passivos. Não é isso? Então, essa base de mensuração, na verdade, é de um passivo e não de ativos, conforme está mencionando a questão. Portanto, o item também está errado. Mais um item, o item 3, perceba que já é a terceira cobrança de estrutura conceitual neste concurso. Olha só. A consistência é uma condição que favorece a comparabilidade da informação contábil, ao estabelecer que sejam utilizados os mesmos princípios ou políticas contábeis e a mesma base de elaboração para as demonstrações contábeis, procedimento que vale de período para período dentro de uma mesma empresa, bem como em relação a um mesmo período contábil envolvendo empresas distintas. Então, questão correta, essa questão está certa. E aonde que está o detalhe? A gente tem a comparabilidade. Comparabilidade. A comparabilidade, pessoal, é ao fim, é aonde nós queremos chegar, certo? Só que para eu chegar na comparabilidade, eu preciso de aplicar a consistência. Então, a consistência, ela vem o quê? Ela vem antes. E a consistência justamente é isso. É o quê? É eu utilizar os mesmos critérios, a mesma base, os mesmos princípios para duas situações diferentes. Se eu quero comparar, eu tenho que usar a mesma base, eu tenho que utilizar o mesmo princípio. Senão, não vai fazer sentido para a gente, né? Então, 2 pesos, 2 medidas? Não pode. Eu tenho que ter mesmo princípio, mesma política e mesma base de elaboração para que eu faça a comparabilidade, que é uma condição para que a informação contábil seja útil para o nosso usuário. Então, essa questão também está correta. Também não, né? Ela está correta porque a outra estava incorreta. Vamos para o próximo item. Aqui é um item que perguntava sobre situação líquida. Situação líquida é o nosso patrimônio líquido. Quem está no curso, quem vai entrar no curso de contabilidade para a Polícia Federal, vai ver que a gente enfatiza muito sobre um entendimento que a banca tem de situação líquida e patrimônio líquido. Existe, doutrinariamente falando, uma divergência entre patrimônio líquido e situação líquida. Lá no curso a gente enfatiza muito isso. Então, se você tiver a oportunidade de ser o nosso aluno nesse curso, você vai ver que é ponto certo na sua prova. Retomando a questão do último concurso de 2021, fala o seguinte: em 31 de dezembro de 2020, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou o montante de R$230 mil. Então, nesta questão, a gente tem um patrimônio. O patrimônio está divulgado aqui. Elementos patrimoniais. Se são elementos patrimoniais, você já sabe que não tem conta de resultado. A gente está tratando aqui de ativos, passivos e patrimônio líquido. São contas do nosso balanço patrimonial. Joia? Situação patrimonial líquido. O que é isso? É o meu PL, é o meu patrimônio líquido. E aonde eu vou achar o PL? São as contas de capital próprio. Analisando as contas aqui apresentadas nesses elementos patrimoniais, a gente vai ter o capital social é uma conta e a gente tem
Reserva de lucro é outra conta. Só temos essas duas contas. Então vamos ter 220 mil de capital social, mais 10 mil de reserva de lucro. Chegamos aqui então ao total de 230 mil reais, que é justamente o total da questão. Então essa assertiva está correta, corretíssima. Então veja que não precisava, aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, não precisa de você calcular todo o ativo, todo o passivo, para depois encontrar o patrimônio líquido. Porque pela equação fundamental da contabilidade, nós temos que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, isso aqui, quem é aluno nosso do Contabilidade Facilitada já está careca de saber. Equação fundamental do patrimônio. Aí muita gente, na hora de calcular, para achar o gabarito de uma questão como essa, ele faz todas as contas de passivo, todas as contas de ativo, aí faz ativo menos passivo, é o meu patrimônio líquido. Você pode fazer isso, não há problema algum em fazer dessa forma, mas eu chamo a sua atenção para o tempo de prova. O tempo de prova é muito importante. Então, além das 24 questões que tivemos na prova de 2021 em contabilidade, o candidato tinha diversas outras matérias para resolver também. Então, não pode agarrar em questão que dá para você ir direto ao ponto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos para mais uma questão, que abordou sobre natureza das contas. Natureza das contas contábeis. Caixa e estoque são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldos de natureza credora. E aí? Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Caixa e estoque são contas do ativo. Ativo é aonde eu aplico o recurso. É onde eu aplico o recurso. Se eu estou aplicando o recurso em contas de ativo, eu tenho uma natureza de débito. Perfeito. Natureza de débito. Aí vem o examinador e fala para você que tem uma natureza credora. Não pode, né? Você não pode concordar com o examinador de jeito nenhum. A questão estava errada. Próxima questão. Aqui já aborda o patrimônio em si da entidade, né? Não pode confundir jamais patrimônio com patrimônio líquido. O nosso curso pega pesado nisso. Patrimônio e patrimônio líquido são coisas distintas. Patrimônio é o conjunto total de bens, direitos e obrigações. Patrimônio líquido é o valor residual, é o valor que me sobra após eu tirar todas as obrigações com terceiros. Então é o meu ativo menos meu passivo. Isso não pode ser objeto de confusão na sua prova. Fala o seguinte, os saldos dos recursos aplicados no ativo da empresa totalizaram 350 mil reais em 31 de dezembro de 2020. Deste total, 120 foram provenientes de capital de terceiros. Olha que legal. Aplicados no ativo. Aqui ele já deu a deixa, né? Aplicados no ativo. Então você já sabe que é ativo. Agora aqui, ó, capital de terceiros. Se você não sabe que capital de terceiros é o mesmo que passivo exigível, você ia capengar nessa questão, você ia tropeçar, você ia ter dificuldade. Capital de terceiro é nada mais, nada menos que o nosso passivo. Legal, isso aí. Então vamos lá. Conta de ativo, vamos trabalhar aqui com verdinho. Ó, temos caixa, temos duplicatas a receber, temos estoques, temos imóveis de uso próprio. Aí a depreciação acumulada, muita atenção aqui, porque ela vai reduzir o meu saldo, né? É uma conta de natureza retificadora. Aí eu vou ter aqui depósito em bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, somando aqui, ó, 20 com 50, com 40, com 200, 10 e 30, 350, menos 10, então temos um ativo de 340. Não pode esquecer de reduzir os 10 mil de depreciação acumulada. Se a gente não reduz os 10 mil de depreciação acumulada, a gente encontra exatamente 350 mil, que pode ser objeto de confusão na hora de você responder a assertiva. E 120 de passivo. Passivo, vamos usar aqui um vermelhinho. Olha lá, empréstimos a pagar, temos aqui
fornecedores, salários a pagar e impostos a recolher. Então vamos lá, vamos ter 30, mais 20, temos 50, mais 50, temos 100, mais 10, temos 110. Então, de passivo, a gente encontra o valor total de 110 mil. E aqui ele fala 120. Então, não é 120, não é 350. É 340 e 110. Temos 10 mil a menos em cada saldo. Então, assertiva incorreta. Perceba que essa assertiva, diferente daquela outra que nós vimos sobre a situação líquida patrimonial, aqui você deveria somar os saldos de ativos, que são as aplicações, e passivos, que é o capital de terceiros, passivo exigível, porque precisávamos saber o saldo total, então tinha que fazer essa diferenciação, não tinha jeito, tá bom? Questão 7 trata da equação fundamental do patrimônio. A versão ampliada da equação do patrimônio pode ser expressa da seguinte forma: ativo mais receitas mais ganhos, igual a passivos mais despesas mais perdas mais patrimônio líquido. Veja bem, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Nosso aluno já está descabelado de tanto estudar isso aqui, equação do patrimônio da contabilidade. A gente sabe que de um lado, que é o lado esquerdo, eu tenho as minhas aplicações de recurso. Do meu lado direito, eu tenho as minhas origens de capital. Joia? Então isso aqui, quem é aluno nosso já sabe. Se eu tenho origem de um lado e aplicação do outro, eu tenho que fazer um paralelo com receitas e despesas. Despesas são aplicações de recurso. Então eu entro aqui, ó, com despesa do lado da aplicação e perda. Do lado da origem, eu entro com receitas, que são origens de capital, e ganhos. Tranquilo até aqui, né? Então, quando ele fala que a versão ampliada, a equação ampliada patrimonial da contabilidade, eu tenho ativo mais receitas, isso está errado. Por quê? Receita está do meu lado direito e ativo está do meu lado esquerdo. Se eu vou jogar receita para o lado esquerdo, eu tenho que inverter sinal. Então eu não posso trabalhar com ativo mais receita. É ativo menos receita, menos ganho. Veja bem, olha aqui, ó, não é mais, é menos, tá bom? Ao passo que passivo mais patrimônio líquido, também vou ter que mudar sinal. Então aqui também está errado, é menos. Então essa questão está incorreta. Vamos para a próxima. Agora sobre livros contábeis. Aqui a questão cobrou sobre o livro Razão. No livro Razão devem ser apresentados os saldos das contas representativas dos elementos patrimoniais de uma entidade. Nosso aluno de contabilidade, ele já tem enraizado que, quando a Banca CESP falar de fatos, eu tenho que lembrar do livro diário. Isso é histórico de cobrança. Quando a banca falar de contas, o aluno ele tem que lembrar do livro Razão. O livro Razão ele vai detalhar as contas que estão no livro diário, tá? Então o livro diário ele está preocupado com todos os fatos que ocorrem na empresa. A estrutura do dia a dia é como se fosse um diário mesmo, né? Quem é mais antigo lembra que principalmente as meninas, né, tinham uma questão de diário, onde elas anotavam tudo ali, referente ao seu dia, à sua semana, enfim. O livro diário é basicamente isso. O livro Razão, ele detalha em contas o que foi registrado no diário. E o que a questão pergunta aqui pra gente? Livro diário, saldo das contas. Portanto, correto. Viu? Que bacana? Próxima questão. Outra questão que abordou natureza de contas. Olha lá, os saldos da conta fornecedores e impostos a recolher são, por natureza, devedores. Te pergunto, isso está certo? Fornecedores é o quê? Passivo, exigível. É uma origem de capital para a empresa, é quem está fomentando as atividades empresariais, tá?
Impostos a recolher, grave, sempre que vier a recolher, eu estou falando de uma obrigação. Obrigação. Se é uma obrigação, também é conta do passivo. E o passivo, por ser origem de recurso, tem natureza credora. Credora, né, a natureza. E o que a banca falou? Que é natureza de débito. Portanto, essa assertiva está incorreta. Assertiva errada. Vamos para mais uma que trata de lançamento contábil. Lançamento contábil. Os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras representam um fato modificativo cujo lançamento contábil deve ser efetuado a débito da própria conta representativa dessas aplicações. Essa questão ela foi anulada. Foi anulada, conforme vocês estão vendo. A banca anulou essa questão lá no seu concurso, na sua prova. Por qual motivo? Quando eu falo de aplicação financeira, eu falo de duas aplicações. E aqui eu tenho muita propriedade para falar com vocês, porque eu atuo no mercado financeiro há mais de 15 anos. Então, quando eu falo de aplicação financeira, eu posso estar falando de uma aplicação pós-fixada, como eu posso estar falando de uma aplicação pré-fixada. É isso mesmo. E eu não sei qual é a diferença, professor. Você pode me ajudar? Mas é claro, nós estamos aqui para isso. Pós-fixada. Pós vem de depois. Se eu estou falando depois, é porque eu só vou saber o meu juros, o meu rendimento, depois. Então, juros depois. Pré-fixada. Se eu estou falando de pré, estou falando de algo anterior, algo antes. Então, eu já sei os juros no momento que eu contrato aquela aplicação financeira. Então, aqui eu tenho um juros antes. E qual que é a diferença que fez com que a banca anulasse essa questão? Se eu falo de aplicação pós-fixada, eu vou apropriando isso depois dentro da própria aplicação financeira. Vou apropriando esses juros, que é o que ela fala, ó, dentro da própria conta representativa de aplicações financeiras. Mas quando eu falo de aplicação pré-fixada, eu tenho o que a gente chama de juros a transcorrer, que fica no nosso ativo, tá? Ele fica lá, ele vai, com o passar do tempo, ele vai sendo apropriado em conta específica, é um juros ativo, é um juros que eu estou recebendo, então ele vai sendo apropriado de acordo com o regime de competência. Como a banca não foi clara ao falar das aplicações financeiras, né? Ela não falou se é pré ou se é pós, ela foi obrigada a anular essa questão. Inclusive, foi objeto de muitos recursos, né? Nem precisa falar disso, foi anulada, mas assim, eu particularmente conheço muitos professores e muitos alunos que fizeram essa prova e entraram com recurso neste item. Então, só para ficar claro aí para vocês. Agora, uma questão sobre fórmulas de lançamento. A terceira fórmula de lançamento contábil, também denominada fórmula complexa, requer a utilização de uma conta devedora e duas ou mais contas credoras para o registro de um evento contábil. Você que é nosso aluno já sabe que eu tenho um macete para lembrar das fórmulas de lançamento contábil. É o 11, o 12, o 21 e o 22. Sendo que o primeiro número se refere a débito e o segundo se refere a crédito. Onde aparece 2, nós vamos ler 2 ou mais. Então, olha só, uma conta devedora, tá aqui. Duas contas credoras, tá aqui. Eu tenho primeira fórmula, eu tenho segunda fórmula, eu tenho terceira fórmula e, por fim, quarta fórmula. A questão está falando que é terceira fórmula, mas, na verdade, nós estamos comentando de segunda fórmula. Então, o item já estaria errado aqui.
mas ele peca em outro ponto da questão, que ele fala que é uma fórmula complexa. Na verdade, não é fórmula complexa. Haja vista que fórmula complexa é a quarta fórmula de lançamento. A fórmula segunda e terceira são compostas. São iguais, são compostas. E, por fim, a gente tem a primeira fórmula, que é considerada uma fórmula simples. Então, temos 2 erros na assertiva que fez com que o item ficasse incorreto. Próximo item sobre fatos contábeis. Considere que a empresa XYZ tenha quitado antecipadamente uma dívida, tendo obtido no ato da quitação um desconto pela antecipação dos valores até então pendentes de pagamento. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte. O pagamento antecipado da dívida representa um fato contábil misto para a empresa XYZ. O nosso curso de contabilidade para PF ele enfatiza muito a questão do fato contábil misto. O fato contábil misto, ele é abordado pela banca CESP de uma forma bem peculiar. Qual é essa forma? Sempre que a banca trabalhar com recebimento ou pagamento com juros ou desconto, e quando eu falo desconto, eu estou falando do desconto condicional, é 99% de certeza que estaremos tratando de um fato contábil misto. E nesse exemplo não foi diferente. Vamos fazer aqui, 3 azonetes, onde eu tenho uma dívida a pagar, onde eu tenho caixa e onde eu tenho uma receita. Suponhamos que eu tinha uma dívida de R$100, mas eu tive R$10 de desconto. Então, a minha dívida passou a ser de R$90. E por que ela ficou de R$100 para 90? Porque eu antecipei o pagamento. Se eu antecipei o pagamento, eu tenho uma condição para ter aquele desconto, que é pagar antes do prazo. Por isso que a gente chama de desconto financeiro ou desconto condicional, que é um exemplo aqui que eu estou dando para vocês do fato contábil misto. Qual que é o valor que eu vou baixar da minha dívida? Eu vou baixar o valor de 100, concorda comigo? Então, eu vou debitar 100 na minha dívida a pagar. Era o valor que eu tinha registrado na contabilidade. Mas quanto que saiu do meu caixa? Saiu só 90. Perceba que a minha contabilidade ela não fecha. Eu tenho uma aplicação de 90 e uma origem de 100. Está faltando os 10. Os 10 entra como receita. Então, agora minha contabilidade ficou perfeita. Então, tem um fato permutativo entre dívida e caixa. Saiu o dinheiro do caixa, mas eu reduzi minha dívida. Em contrapartida, eu tenho um plus, eu tenho um extra, que é a receita de juros de 10. Portanto, é de fato um fato contábil misto. A assertiva está correta. Vamos para a próxima assertiva. Também trata de fatos contábeis e é uma outra questão que foi anulada. Olha só, as contas de compensação destinam-se ao controle e ao registro contábil de fatos que podem vir a provocar alterações no patrimônio de uma entidade no futuro. Então, essa questão está anulada. A banca anulou na sua prova. E qual foi o motivo da anulação nessa questão? As contas de compensação, elas são contas que a contabilidade usa para fazer fechamentos. São contas transitórias, a gente chama de contas transitórias. Elas destinam-se prioritariamente, ao controle, conforme está aqui, e ao registro de... Aí aqui está o problema. Não seria atos, seria fatos, que podem vir provocar alterações no patrimônio de uma entidade. O grande problema desse item foi que a banca usou aqui fatos de forma indiscriminada. Quando eu falo de fato contábil, eu falo de um evento que provoca modificação no patrimônio. Ele provoca, seja qualitativa, seja quantitativa. Então, eu posso provocar uma alteração no patrimônio de forma de composição, em termos de composição, ativo para ativo, passivo para passivo, ativo para passivo e PL para PL. Lembra da regra? A gente já trabalhou isso em aulas e no nosso curso está muito bem desenhado. Mas quando eu falo de fato,
fato contábil, ele altera. Quando eu falo de ato, aí eu tenho uma suposição. Por quê? No momento que ocorre, o ato não gera modificação no patrimônio. Porém, com o passar do tempo, ele pode vir a alterar o patrimônio, sim, da nossa contabilidade. Então, por ter usado esse termo aqui, ó, fato, que podem vir a provocar alterações, não, ele altera. Ele altera, tá? Ele provoca. Não é que ele pode vir provocar, ele provoca, seja de forma qualitativa, seja de forma quantitativa. Então, essa questão, ela foi anulada pela banca por esse motivo que eu expliquei para vocês. Próximo item fala o seguinte, aqui é sobre regime de competência, que vai corroborar com o que eu expliquei para vocês na questão do desconto condicional. Olha lá, considere que a empresa XYZ tenha quitado antecipadamente uma dívida. É o mesmo enunciado daquela questão, obtido no ato da quitação com desconto pela antecipação dos valores até então pendentes de pagamento. Aí ela faz o seguinte, assertiva, né? Ela faz a seguinte afirmação, para a gente falar se está certo ou errado. O desconto obtido pela empresa XYZ deve ser reconhecido como receita financeira na mesma data da quitação da dívida, em consonância com o regime de competência. Vocês já viram que vai ser reconhecido como receita financeira. A gente vai reduzir uma dívida, vai reduzir o caixa e vai ganhar uma receita com o desconto obtido. Mas essa receita vai ser apropriada, ela vai ser reconhecida quando? Aí que está o detalhe, o pulo do gato da questão. De acordo com o regime de competência, a gente tem o que chamamos de fato gerador. Então, aqui eu não estou preocupado com o caixa da minha empresa. Eu não estou preocupado se a empresa pagou, se a empresa recebeu. Eu não quero saber isso. Eu quero saber se o evento que deveria acontecer para eu reconhecer aquela receita ou reconhecer aquela despesa, se ele realmente aconteceu, se houve aquele evento. Tá? E num desconto condicional, qual é o evento que tem que acontecer? É a condição. Concorda comigo? E qual é a condição aqui da questão? É pagar antecipado. Então, o meu desconto ele só é obtido se eu pago aquela dívida de forma antecipada. Então, a minha receita financeira, olha que interessante, a minha receita financeira, ela vai ser reconhecida na data de quitação. Por quê? Se eu quitei antecipado e eu tenho uma condição para obter aquele desconto, ele vai ser reconhecido de acordo com o regime de competência, que não quer saber de caixa, se entrou, se saiu, ele quer saber do fato gerador da transação. Então, a assertiva aqui está corretíssima. Tranquilo? Esse ponto de regime de competência, fatos contábeis, lançamentos contábeis, isso é abordado detalhadamente no nosso curso. Então, nosso curso, que tem uma metodologia muito boa, teoria 100% focada na banca CESP, no seu entendimento, com consolidação por meio de questões, vocês vão aprender tudo isso aqui de forma bem simples e bem tranquila. Próximo item, trabalhou aqui a DRE, que é uma demonstração contábil que vai aparecer na prova, é inevitável. Tanto o balanço patrimonial como a demonstração do resultado do exercício vão aparecer no próximo concurso. Deduções sobre vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de vendas. Errado. Como assim, professor, errado? Está errado. Por que está errado? Nem toda dedução incide diretamente sobre uma receita bruta de venda. Um exemplo de dedução que nós temos são as devoluções. As devoluções, elas estão relacionadas diretamente com a receita bruta? Não. Eu posso ter uma devolução sem que, para isso, eu tenha que ter uma receita bruta de venda. Não impacta, tá? Não impacta diretamente. Eu posso ter uma devolução de receita que já aconteceu. É óbvio isso. Mas para que eu tenha uma devolução, eu não tenho impacto direto naquele momento na receita bruta. Então, errado. E nem toda despesa que está relacionado diretamente com uma receita bruta de vendas é uma dedução. Qual é esse segundo exemplo? São as comissões de venda. As comissões de vendas, elas são despesas com vendas, então elas vão aparecer lá embaixo após o nosso lucro bruto, na DRE, e não são deduções.
Então perceba que nem toda dedução está diretamente relacionada com a receita bruta de venda. Não incide diretamente na receita bruta. E nem toda despesa que incide na receita bruta é dedução. Então temos dois erros aqui bem grotescos, né, digamos assim, que torna a assertiva errada. Próximo item. Olha que legal. Nas empresas do setor industrial, o custo das vendas recebe o nome de custo do produto vendido. Aqui é o famoso CMV. E muita gente que está começando a estudar contabilidade acha que só existe essa nomenclatura. Só existe CMV. É só o custo da mercadoria vendida. Negativo. Nós vamos ter aqui o CPV e vamos ter o CSP. Então, o custo da mercadoria vendida, ele está relacionado com o comércio. O CPV, que é custo do produto vendido, ele está relacionado com a indústria. E, por fim, o CSP, que é o custo do serviço prestado, ele está relacionado com serviços. Então, veja que interessante. Temos três nomenclaturas que nos informam a mesma coisa dentro de uma demonstração, a depender do ramo de atuação da empresa. Portanto, nas empresas do setor industrial, o custo das vendas recebe o nome de custo do produto vendido, que é o CPV. A questão está correta. Mais uma questão. Opa, aqui repetiu. Olha lá, disponibilidades. Disponibilidades é um assunto recorrente também, está dentro do balanço patrimonial, são elementos patrimoniais. A questão fala o seguinte: as disponibilidades da empresa totalizaram R$30 mil em 31/12/2020. Nosso aluno, ele tem macete para praticamente tudo que ele vai estudar. E tudo que cai na prova, ele tem um bizu ali que ele consegue recapitular rápido, principalmente com elementos patrimoniais. Quando eu falo de disponibilidades, aí quem é nosso aluno aí há mais tempo já sabe, eu vou lembrar da cabana. Cabana. O que é cabana, professor? É o caixa, é o banco, é o numerário em trânsito e é a aplicação com liquidez imediata. O que é aplicação com liquidez imediata? Aplicação com liquidez imediata é aquela aplicação que você tem a possibilidade de resgatar ela e usar o dinheiro a qualquer hora que você quiser. Não depende de nenhum outro fator para que isso aconteça. Ela não fica presa, não fica travada. Então, nos nossos elementos patrimoniais, nós temos o caixa, que é 20 mil. Eu tenho banco, que é 10 mil. Eu tenho aplicação de liquidez imediata, que é 30 mil. E numerário em trânsito eu não tenho aqui, mas ele pode aparecer em prova. Então aqui eu não tenho nada. Mas eu tenho 30 mil aqui mais 30, eu tenho 60 mil. E não apenas 30 como informado. Por esse motivo, a assertiva está incorreta. Beleza? Vamos para mais uma, que trata de provisões. Olha lá. O procedimento contábil indicado para o caso é avaliar tais recebíveis pelo seu valor líquido de realização, efetuando-se os ajustes contábeis necessários para que o valor do patrimônio da empresa passe a refletir as perdas estimadas relacionadas aos recebíveis, cuja liquidação tenha caráter duvidoso. Aí a gente tem que ler a historinha que está no enunciado que fala o seguinte: considere que determinada empresa possua entre seus ativos alguns recebíveis oriundos de vendas a prazo, cujo recebimento não é considerado líquido e certo. Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Então, basicamente, a empresa tem vendas e dentro dessas vendas, a gente vai ter o que a gente chama de INAD. O que é INAD? É a inadimplência. É a falta de pagamento, tá? São aqueles clientes que vão para o setor de cobrança.
Toda empresa, independente de setor, independente de segmento, ela tem inadimplência. Umas maiores, outras menores. Mas o que você tem que considerar aqui para a sua prova? Quando eu falo de contabilidade, eu falo de trazer a realidade da empresa para dentro da realidade contábil, tá? E apresentar de forma contábil isso para o usuário da informação. Se na realidade da empresa existe a inadimplência, eu tenho que trazer isso para dentro da contabilidade. E como que eu trago isso para dentro da contabilidade? Fazendo ajuste. Vamos supor que eu tenha 100 mil a receber de um cliente, mas historicamente eu sei que 5 mil não vão me pagar, tá? Então 5 mil reais eu não vou receber, vai ficar ali, a Deus dará, vai ficar perdido. Então eu tenho 5 mil de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que é essa sigla aí. Então, são perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Pode acontecer ou não, mas eu tenho que provisionar isso dentro da minha empresa. Então, eu vou fazer esse ajuste e vou contabilizar apenas como 95 o meu direito de crédito. Então, é justamente isso que a assertiva está falando, que o procedimento contábil correto, para eu avaliar os recebíveis a prazo que eu tenho a receber, é pelo valor líquido de realização, ou seja, o valor que vai se concretizar, o valor que vai acontecer, e não simplesmente tudo que eu tenho lá a receber, porque existe a questão da inadimplência. Tá tranquilo? Então essa questão ela está corretíssima, item correto. Vamos para o próximo, outra de provisão. As perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação duvidosa devem ser reconhecidas como despesas, em contrapartida à própria conta de ativo que representa esses recebíveis. O item está errado. Por quê? O erro não é na definição de provisão. As perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, elas são reconhecidas sim como provisão em conta de despesa, mas a contrapartida é a própria provisão. Ela não é reconhecida em conta própria de ativo, como está falando aqui. Quando eu vou fazer esse lançamento contábil, eu tenho um débito de despesa com provisão, e eu tenho a contrapartida, que é a minha perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, que é a própria provisão, e não conta de ativo. Compreendido? Próximo item. Adiantamentos a empregados é uma despesa administrativa que deve ser tratada na demonstração do resultado do exercício como um item de natureza operacional. Aqui nós estamos falando de despesa antecipada, que também é um item certo na sua próxima prova e que a gente aborda com muita consistência em nossas aulas do curso. Veja bem, quando eu adianto a empregado um salário, vamos usar um termo aqui, colaborador, mais bonito. Vamos abortar esse termo empregado, é colaborador. Quando eu adianto um pagamento a um colaborador meu, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade. Então lá a gente trabalha com N funcionários. Temos lá funcionários da área de perícia, da área contábil, da área fiscal, da área pessoal. E aí, esses funcionários, colaboradores, eles querem um adiantamento. Eles trabalharam o mês de maio. Então, o salário deles refere-se a maio. É uma despesa quando eu faço o pagamento da folha referente a maio. Independentemente se eu pagar em junho, se eu pagar em julho, atrasado, ou se eu pagar em abril, de forma antecipada. A despesa é de maio. Então, quando eu adianto o pagamento para o meu colaborador, eu tenho um direito. Direito de quê? Dele me prestar o seu serviço. Eu adiantei o pagamento dele. Então, isso gera um direito para a entidade. Quando gera um direito, a gente tem ali um elemento patrimonial de ativo. Então, o adiantamento a empregado ou a colaborador não é uma despesa administrativa. É um direito da entidade, portanto, um ativo. Próxima questão que fala sobre ativo imobilizado. Então, temos a mesma tabelinha com os elementos patrimoniais de outras questões dessa mesma prova e fala o seguinte: conclui-se que os imóveis de uso próprio foram avaliados pelo seu custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação acumulada.
Então, isso aqui está correto. Por quê? A gente sabe que o ativo imobilizado ele é reconhecido inicialmente pelo seu custo. A gente tem algumas exceções, alguns outros, algumas outras situações pertinentes ao CPC 27, que trata do ativo imobilizado, mas, via de regra, para o seu concurso, o ativo imobilizado ele é reconhecido pelo custo, deduzido de sua depreciação acumulada. Tanto é que quando, na outra questão anterior, a gente procurou o saldo do capital total aplicado e do capital de terceiros, lembra? A gente teve que reduzir a depreciação acumulada. Então, a gente vai ter o imóvel de uso próprio no valor de 200, menos a depreciação acumulada, a gente chega a um valor final de 190 mil. Então, essa questão está correta. Uma questão conceitual, né? Agora, depreciação. O valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de cálculo do seu valor depreciável. Essa questão foi anulada. E ela foi anulada por gerar uma confusão mental enorme na cabeça dos alunos. Por quê? Quando eu falo de valor residual, eu tenho que lembrar de sobra. Como assim sobra? Valor residual é o valor que vai me sobrar, entre aspas, depois de eu utilizar por toda a sua vida útil o meu ativo, ele vai ter um valor residual que é o que eu espero receber com a sua alienação, com a sua venda. Ponto. Valor residual é isso. Quando eu vou calcular o valor depreciável, que é aquele valor que eu utilizo para fins de cálculo de depreciação, eu tenho o seguinte. Eu tenho valor contábil menos o valor residual. E aí eu encontro o meu valor depreciável. Ok? Eu encontro o meu valor depreciável. E o que acontece? Olha só a confusão mental. O valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de cálculo do valor depreciável. Não deve ser utilizado por quê? Porque eu diminui ele, ou seja, se eu estou reduzindo ele, eu não uso ele. É uma hipótese. E a segunda hipótese é, eu uso ele, porque se eu tenho um valor contábil e eu preciso do meu valor depreciável, eu preciso reduzir o meu valor residual. Então veja que eu poderia usar as duas formas, que eu tenho um valor residual e preciso usar ele, como eu não preciso usar ele, porque ele é descartado. Então, como a questão foi muito dúbia, o entendimento dela, ela foi corretamente anulada. E eu fui um dos professores que entrou com recurso nesta prova de 2021 aí, nessa questão. Tá bom? Questão 23, que trata do ativo intangível. Um ativo intangível com vida útil definida está sujeito à amortização do seu valor, o qual terá início no momento em que tal ativo estiver disponível para uso. Perfeito. Questão correta, uma questão conceitual também. Então veja que aqui já trabalhamos CPC 27, do ativo imobilizado, CPC 04 agora, do ativo intangível. Então são alguns CPCs que podem ser objeto de cobrança. O ativo intangível, que é aquele ativo sem substância física, software, né, patente, marca, carteira de cliente. Quando ele tem vida útil definida, eu sei quando ele começa e quando ele termina. Nesse meio período, eu tenho que calcular, né? Aqui a gente tem o início, a vida útil e aqui é o fim. Então, quando eu tenho o início e o fim, nesse meio tempo, eu tenho que amortizar. Eu tenho que amortizar. Eu só não amortizo quando eu não sei o prazo da sua vida útil. Aí não faz sentido nenhum também eu querer amortizar o ativo intangível. Então, quando se trata de ativo intangível com vida útil definida, amortiza. Quando não tem vida útil definida, eu não amortizo. E quando que eu vou começar a amortizar o ativo intangível? É quando ele estiver pronto para ser usado. Aqui pouco importa se eu já estou usando ou não. Tá? O CPC 04 não quer saber isso. Ele quer saber assim, está pronto? Ele já está ali disponível? Pode amortizar. Então, a questão está perfeita. E para a gente finalizar, a última questão da prova de 2021 fala que a dívida que uma entidade mantém com o intuito de negociação no mercado deve ser classificada no passivo circulante. Questão correta, né? A dívida é um passivo, é uma obrigação com o terceiro que eu tenho,
E se eu tenho o intuito de negociar essa dívida no mercado, é porque eu quero me desfazer dela de forma célere, de forma rápida. E o passivo circulante, para fins de prova, são aquelas dívidas que eu vou finalizá-las, digamos assim, no prazo de até 1 ano. Então, para facilitar o seu entendimento, no prazo de até 1 ano, passivo circulante. São as dívidas que chamamos de curto prazo. Então, por isso, a questão 24 está correta. Beleza? Então, o que eu tenho para falar com vocês sobre essa prova, né? A gente trabalhou aqui os conceitos mais importantes que foram abordados no concurso de 2021 da prova da Polícia Federal. E como eu falei no início da aula, a gente entregou um curso muito, muito bom naquela ocasião, naquela oportunidade. Esse curso foi todo atualizado. Então a gente somou força, somou conhecimento e vamos fazer o possível e o impossível para entregar a você o melhor conteúdo de contabilidade para a prova da Polícia Federal. Então eu quero deixar vocês muito tranquilos em relação a essa matéria. A gente vai ter uma análise de edital, um cronograma proposto de estudo para você seguir até o dia da prova e a divulgação do nosso curso de contabilidade no dia 20 de maio. Então, junto aí com o cronograma da banca, a gente vai entregar isso para vocês. Eu conto com vocês, tá? Espero muito poder ajudar vocês da melhor forma possível. E, o mais importante de tudo, não será uma prova fácil. Será uma prova difícil, como todas as outras foram. Mas alguém tem que passar. E se alguém tem que passar, que esse alguém seja você. Um forte abraço e bons estudos.